Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Pastor Acivaldo Santos falando. Um certo dia, um velho estava a escrever em um pedaço de papel com lápis na mão. O seu netinho curioso chegou perto dele e disse: "Vovô, o senhor está escrevendo algo sobre mim?" Ele disse: "Sim, eu escrevo algo sobre você. Mas é mais importante do que as palavras que eu escrevo, é o lápis que está nas minhas mãos." Curioso, o menino observou o lápis de cima a baixo e percebeu que o lápis era como todos os outros lápis. E ele disse: "Vô, eu não vejo nada demais nesse lápis. Ele é como todos os outros que eu uso na escola. Tem uma borracha. Ele é como todos os outros." O vô disse: "Meu neto, depende de como observamos este lápis. Ele tem 5 grandes qualidades que, se observarmos a nossa vida, não será a mesma." O neto disse: "Como assim, vovô?" Ele disse: "Vamos à primeira qualidade. Esse lápis é um lápis como qualquer outro, mas ele só é lápis porque ele se permite ser usado por uma mão. Tudo que ele faz é uma mão que está fazendo com ele. Ele é ajudado por uma mão. Tudo que ele escreve porque uma mão está segurando ele. Lembre disso, nós só fazemos alguma coisa porque existe uma mão, e a mão poderosa do nosso Deus que nos ajuda a vencer as adversidades." O neto então pergunta: "E a segunda, vovô?" O seu vô responde: "Esse lápis, de vez em quando, ele precisa ser apontado. E quando ele é apontado, ele sente dores, porque pedaços lhe são arrancados." O neto, curioso, olha para o vô e o vô continua a narrar a história do lápis. De vez em quando ele precisa ser apontado. É isso mesmo. Nós, de vez em quando, precisamos ser apontados. Momentos na vida que nós perdemos o rumo, a direção, nos sentimos sozinhos, na obscuridade dos problemas. Então o apontador, que é o nosso Deus, nos aponta, nos afina, e a lápis que cai no chão se quebra. O interessante é que todos os pedaços que sobram do lápis, ainda assim, se ele se permitir, o grande apontador pode fazer com que os pequenos pedaços dele contem também uma história. O neto então pergunta: "Vô, e a terceira?" Ele disse: "Meu neto, a terceira é que sobre a cabeça desse lápis tem uma borracha. E geralmente ele erra quando ele escreve, mas ele permite ser apagado o que errou." Isso mesmo, nós temos que nos permitir que essa borracha apague os nossos erros e escreva uma linda história. Se permita, quando você errar, que essa borracha apague os seus erros. Mas o interessante é que nós, com lápis, não passamos corretivo. Nós escrevemos em cima do próprio erro. Isso que é interessante. Em cima do próprio erro, Deus vai constituir vitórias para você. Então o neto pergunta: "Vô, e a quarta qualidade do lápis?" Ele disse: "Meu filho, o que está dentro do lápis é mais interessante do que a madeira. O grafite que está dentro do lápis é mais interessante do que a madeira. Quanto mais pequeno ele fica, mais história ele deixou. É muito pequeno, é muito fino, mas quanto mais pequeno ele fica, mais problemas ele resolveu, mais história ele escreveu." Isso mesmo. Ser pequeno é uma qualidade, é uma dádiva. Ter humildade é uma dádiva de Deus. Os humildes galgam lugares altos e alcançam vitórias inexplicáveis. O que está dentro de você é muito melhor do que o que está pelo lado de fora. O que está dentro de você é o seu eu, o seu caráter, a sua personalidade. E isso escreverá uma longa história, uma bela história. O neto então diz: "Vô, e a quinta qualidade do lápis?" Ele disse: "Meu filho,
A quinta qualidade do lápis é que por onde ele passa, ele deixa marcas. Ele escreve história, ele resolve problemas, ele traz soluções. E em reuniões, ele está presente para fazer as anotações. Nós somos como um lápis. Onde passamos, devemos deixar história, e essas histórias precisam resolver problemas, precisam trazer soluções para a vida de alguém. Deus chamou você, Deus constituiu você para que você seja um canal de bênção na vida de alguém. Nós estamos sofrendo ao meio de uma pandemia, onde pessoas desesperançosas, desesperadas estão todos os dias, o coração aflito, sem saber o que será do amanhã, o que será da sua vida. Mas o Deus a quem nós servimos está criando soluções e usará todos os lápis para que depois desse problema uma nova história seja escrita. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, a sua família.